Bom, pessoal, então, deixa eu começar aqui nossa apresentação, que vai ser para discutir o tema dessa nossa aula, que serão os indicadores e fontes de dados. Tá? Essa aula ela vai rolar de duas formas. Aqui a gente vai falar bastante a respeito de indicadores. Eu pretendo explicar aqui algumas questões básicas, algumas preocupações que a gente vai ter. É isso que a gente vai discutir hoje. E no Moodle, eu vou colocar um vídeo que fala a respeito de várias fontes de dados. Né? Fala das fontes de dados das principais políticas sociais. Então, eu fiz o vídeo pegando desde grandes fontes como o IBGE, né? como o Alagoas em Dados, no nosso caso, de Alagoas, né? Até passando pelas fontes de dados setoriais, o INEP, que tem vários dados a respeito da educação, o DataSUS, que tem muitos dados a respeito de saúde, né? O DataSUAS, que tem muitas informações a respeito de assistência social, né? E algumas informações do portal de transparência. Eu peguei as discussões, principalmente tentando ver aquela história já entrando no nosso tema de avaliação, que vai ser a avaliação da questão do Covid, da aula remota. Né? Então, o que eu levantei ali? Eu peguei principalmente a questão do auxílio emergencial. Então, procurei ali algumas informações a respeito de auxílio emergencial, mas, da mesma forma que está aquela informação ali específica, você tem várias outras que podem ser acessadas na internet. Então, é um vídeo relativamente grande, acho que ele tem quase meia hora, mas ele vai passando sobre todas essas fontes de dados. O que a gente vai discutir aqui hoje? Vamos discutir a questão dos números. Né? Isso aí é um tema fundamental para a nossa capacidade de avaliação, mas principalmente para a capacidade de gestão. Né? Tem um dos grandes nomes da administração de empresas, né? O Peter Drucker, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é um bambambam, com grandes livros, principalmente nos anos 70, 60, e é um dos papas aí da gestão. E ele diz o seguinte, que gestão é medir. Né? A gente só consegue gerir o que a gente consegue medir. Então, se tem alguma coisa que você não consegue medir, se você não consegue fazer um indicador para aquilo, você não consegue fazer nenhuma forma de gestão. Né? Isso não é exatamente uma verdade absoluta, é uma belíssima frase de efeito, né? mas ela mostra assim, a importância que a gente tem dos números, a importância dos indicadores, né, para a gente conseguir organizar as nossas políticas públicas, né, que é o tema que a gente trata aqui. Bom, o que a gente até o momento viu? Tá? A gente viu, a nossa primeiro encontro, a gente discutiu políticas públicas e avaliação. Então, a gente viu que a avaliação tem uma orientação. Ela não é uma pesquisa abstrata. Ela tem que ter uma orientação voltada para aperfeiçoar as políticas públicas. Tá? Então, as questões que eu quero fazer, as questões que eu devo fazer, as questões que eu vou trabalhar numa avaliação, elas têm que sempre ter esse foco de avaliar se a política pública está dando resultado ou não, por que ela dá resultado ou não, como que ela pode ser aprimorada ou não. Ou, quando você está trabalhando com uma política pública experimental, né? Se você consegue replicar essa política pública para outros contextos, para outros municípios, para outros estados. Né? Então, tudo isso faz parte de uma avaliação de política pública. É uma coisa muito imbricada com as próprias políticas públicas, ou seja, ela deve ser feita para ter uma função, para ser utilizada. E aí, com isso, a gente discutiu as fases, o ciclo da política pública, né? Vimos como é que a avaliação entra nisso, e por aí vai. No nosso segundo encontro, a gente discutiu as metodologias. Falamos de várias metodologias quantitativas, várias metodologias qualitativas, falamos dos modelos que
partem do que é determinado na cúpula e como que isso se espalha até chegar no chão, na rua, né? Ou as outras metodologias que olham o que é praticado na rua e entendem como é que isso influencia o trabalho da cúpula, né? Discutimos algumas orientações sobre como fazer questionários, né? Algumas orientações metodológicas para evitar que os questionários sejam confusos ou que sejam enviesados, o que seria uma coisa pior, né? E eu acho que o principal que surge dali é a gente entender que para cada avaliação tem um desafio, né, que é encontrar a melhor forma de responder às perguntas que estão colocadas. Né? Porque o que eu acho importante da gente reter desse outro encontro é que, dependendo da pergunta, a gente pode trabalhar melhor com uma determinada metodologia. Ou seja, nenhuma das metodologias top-down, bottom-up, qualitativas, quantitativas, nenhuma delas resolve todas as perguntas. Nenhuma delas é melhor que a outra. Elas podem ser melhores para responder uma determinada pergunta, para checar um determinado ponto de vista. Se as perguntas forem outras, se as questões forem diferentes, outras metodologias podem ser mais eficazes. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, né, então vocês que estão aí avançados no TCC de vocês, né, vocês têm aí a possibilidade de pensar qual é a minha questão e qual é a metodologia que melhor eu consigo trabalhar a minha questão. Tá? Agora, hoje o que a gente vai discutir? Independente de ser quantitativo ou qualitativo, apesar de que é uma coisa muito óbvia no qualitativo, né, a gente precisa aprender a mexer com números, aprender a mexer com dados. Tá? Mas a gente também pode, em termos qualitativos, trabalhar com números e dados, principalmente completando aquela história da crença, da visão, dos valores. Né? E fazer isso é uma coisa que requer um certo conhecimento. Um conhecimento que é muito intuitivo. Então, a melhor maneira de você aprender a mexer com isso é mexendo, né? Mas que tem algumas questões que são importantes a gente ter em mente para trabalhar com essas questões. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria fazer é fazer com vocês uma diferenciação entre o que é dado, o que é informação e o que é conhecimento. Né? Geralmente, a gente usa muitas vezes essas três palavras, esses três conceitos, como se eles fossem sinônimos. Né? Não, ali tem muita informação. Significa que você está considerando que ali tem muito conhecimento. Ou fala que ali tem muitos dados, como se tivesse muita informação. A gente não tem muita clareza quanto a isso. Pois muito bem. O Davenport e o Pras, que são dois autores também importantes na administração de empresas, eles trazem essa diferenciação que vocês estão vendo aí. Os dados são um conjunto de fatos distintos, objetivos, relativos a eventos. Tá? Quando eles vão definindo isso, eles seguem até a falar em registros, né? Como a gente pensa em registros administrativos numa administração pública. No contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos como registros estruturados de transação. Então, são os registros. A pessoa foi no posto de gasolina, colocou gasolina, quantos litros colocou, quanto que pagou. Quando você vai juntando cada uma dessas informações, cada um desses registros é um dado. Quando você vai juntando esses muitos dados, você tem a possibilidade de avançar para a informação. Então, o que é informação? Informação tem por finalidade exercer algum impacto sobre o seu julgamento e comportamento. O significado original da palavra informar, é dar forma a algo, sendo que a informação visa modelar a pessoa que a recebe no sentido de fazer alguma diferença em sua perspectiva ou insight. Então, aqui a gente já tem uma diferença
de função, né? Os dados são registros. Já a informação, ela precisa ser um dado qualificado, precisa ser um dado que seja tratado e que, com isso, quando eu recebo essa informação, eu mudo a minha perspectiva, eu tenho uma ideia diferente, eu percebo algo que eu não percebi, coisas que a gente vai ver, os dados não mostram, né? E, por fim, eles classificam o conhecimento. Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Então, a gente percebe o quê? A informação, tá? Essa situação que muda a minha perspectiva, ela vai ser misturada com tudo que eu já vivi, com tudo que eu já sei, com todas as minhas crenças e os meus valores. Por isso, algumas informações eu vou dar mais valor, outras informações eu vou dar menos valor, né? E tudo isso vai fazer com que eu crie uma nova experiência, eu crie novas informações. E isso é o conhecimento. Tá? Uma outra diferenciação, uma metáfora muito boa que eu li, assim, é como se os dados fossem as letras. A informação é uma palavra. E o conhecimento são frases, são textos. Entendeu? Então, o dado é a menor unidade do conhecimento. E agora, o que acontece? O dado sozinho, ele não serve para nada. Né? A gente, no semestre passado, durante o PLE, a gente estava discutindo sobre essa situação nas prefeituras e muitas pessoas falaram assim, nossa, como é que a gente... na minha prefeitura tem muitos formulários. Como é que a gente trabalha com isso? Não estão informatizados. Eu falei, ó, o formulário, né, um cadastro, todas essas coisas, mesmo que em papel, eles são dados. Agora, se você não consegue trabalhar com isso, você não avança para uma informação, para algo que você possa trabalhar e agregar conhecimento, para algo que tenha um significado. Os dados mesmo, sozinhos, eles não têm lá grande significado. Eles precisam ser trabalhados. Eu peguei aqui um exemplo para a gente discutir. Eu espero que vocês entendam melhor aqui. Como eu acho que a maioria de vocês sabe, no semestre passado, né, durante o PLE, essa disciplina, o final dessa disciplina foi fazer uma avaliação do PLE. Tá? E aí a gente fez o quê? Os alunos formularam um Google Forms, um formulário online, um questionário online, que foi pedido que os alunos e os professores respondessem. Tá? Quando você acabava de responder lá, deu o prazo, encerrou tudo, você tira do Google Forms uma tabela parecida com essa. Na verdade, ela tinha muito mais informações. O que essa tabela está mostrando? A primeira coluna diz a data e a hora em que o questionário foi finalizado. A segunda coluna traz a primeira pergunta, que era qual era a sua idade. Então, o primeiro que respondeu tinha 19 anos, o segundo 20, o terceiro 32, depois 21, 25, outro de 19, e por aí vai. A terceira coluna é a segunda pergunta, o sexo da pessoa. Então, o primeiro era feminino, o segundo masculino, masculino, feminino, e por aí vai. Seu estado civil, solteiro, 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 uns casados perdidos aí no meio. Incluindo você, quantas pessoas moram na casa? 5, 3, 1, 4, 4, 3. Até que ponto você julga que as pessoas que moram na casa atrapalham o estudo virtual de 1 a 5? 5, 5, 2, blá, blá, blá. Você teve alguma dificuldade em realizar a matrícula? Não, não, sim, não, não. Então, vocês vejam, aqui a gente tem uma quantidade enorme de dados. As pessoas responderam
o que a gente estava perguntando. Agora, o que significa isso? Não significa nada. Você pegar isso aqui, né, que tem mais colunas, porque eram mais questões, tem mais respostas, porque mais alunos responderam além disso. E você entregar para uma pessoa que não sabe do que está se falando, né, que não, você vê que para vocês, que muitos de vocês provavelmente participaram dessa pesquisa, eu preciso explicar e contextualizar para a gente entender. Então, se eu pegar e entregar para qualquer pessoa, ela não vai saber o que fazer com isso. Então, esses são os dados. Aí, a gente precisa transformar os dados em informação. E aí, o que a gente precisa fazer, né? Aí os autores, isso aí é lá do Davenport e Price, eles dizem que você precisa fazer as regras do ser. Então, você precisa, primeiro, contextualizar. Né? A gente precisa saber por que esses dados foram coletados. Então, eu explicando que isso aqui se trata de uma pesquisa de avaliação do PLE, as pessoas que saibam o que é PLE já vão conseguir entender um pouco o que está aí. Mas se eu não explicar isso, as pessoas não vão saber de jeito nenhum. Tá? Segunda coisa que eu preciso fazer uma categorização. A gente precisa saber quais são os componentes essenciais desses dados. O que a gente está falando? Então, quais são os componentes essenciais? Quando você trata, por exemplo, da quarta coluna, qual é o seu estado civil? Os componentes essenciais são solteiro e casado. Talvez tenha divorciado, viúvo, não sei. Aqui, disso aqui, os componentes são solteiro e casado. Qual é a relação ao sexo? São masculino e feminino. Né? Até que ponto você julga que as pessoas cooperam com você no estudo remoto? Numa escala de 1 a 5, de 1 é o pior e 5 é o melhor. Bom, então eu sei que as categorias fundamentais é 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a quinta coluna, quantas pessoas moram na sua casa? Aí é um número, pode ser qualquer número. Tem casa aqui que mora uma pessoa e o máximo que nós temos aqui são 7 pessoas. Mas nós temos, no total de respondentes, pessoas que moram com mais de 7 pessoas na mesma casa. Né? Então, a gente precisa entender quais são as categorias. Como é que eu posso juntar ou separar essas unidades? Aí, existe uma possibilidade, se nós estamos tratando com números muito grandes, de analisar esses números em termos de mas estatisticamente, né? Fazer cálculos com eles. Você vai ver, quando a gente tem no nosso último estágio, você tem lá médias. Né? Quantas pessoas moram na casa? A gente fala, em média, tantas pessoas moram. A idade média dos alunos, a idade média dos professores. Isso é um cálculo que a gente fez. Isso transforma aqueles dados em informações. A gente precisa fazer correções. Né? Às vezes você está aqui nessa tabela e alguém... Qual o seu estado civil? O cara escreve masculino, porque ele preencheu errado. Espera um pouco, que tem mais alguém chegando. Beleza, vamos voltar lá. Então, alguém preenche errado. Essas coisas acontecem. Né? Você pede uma nota de 1 a 10 e a pessoa bota 95, porque pensou que era de 1 a 100. Então, você precisa corrigir esses erros. Isso é uma possibilidade. Tá? E você precisa condensar. Então, só aqui, nessa meu primeiro painel, você tem aqui quase 20 respondentes, 20 alunos que responderam, e só aqui eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. Então, temos 140 informações. 140 dados, quero dizer. São 140 dados. Eu preciso condensar isso, porque eu não posso transformar isso em 140 informações. Entendeu? Então, são esses 5 Cs. Você precisa contextualizar,
categorizar, calcular, corrigir e condensar. Aí você pega os dados e transforma em informação. Tá? Então, vamos ver, na verdade, um exemplo fake. Como é que a gente transforma isso? Isso aqui já é informação. Tá? Por que esse é um efeito fake? Um exemplo fake? Porque, na verdade, essa imagem é de uma avaliação que quem fez foi a UFAL. Aquela avaliação do PLE que foi feita pela UFAL, não pelo grupo de seminário temático 5 do PLE. Ou seja, essa informação não tem relação com esses dados. Mas eu trouxe aqui porque é muito interessante a gente perceber exatamente isso. Aqui nós estamos tratando de uma informação. A gente tem aqui, na questão do PLE, como é que você avalia o aprendizado, tá? Numa escala de 1 a 5, sendo 1 péssimo, 5 ótimo, e a gente tem aqui a visão dos estudantes e dos professores. Então, a gente percebe que a avaliação dos estudantes é que 11% disseram que foi ótimo, e apenas 4,5% dos professores disseram que foi ótimo. Então, essa aí é a informação. 29% dos estudantes disseram que foi bom. 32% dos professores disseram que foi bom. Então, vocês percebam, para eu chegar nessa informação, isso significa que eu tive aqui uma série de... Primeiro, a contextualização. Então, você sabe aqui o que essa informação quer dizer. Ela quer dizer a avaliação do aprendizado durante o PLE. Você tem uma categorização. Tá? Aqui, no caso, a primeira categorização que a gente fez foi uma separação entre a opinião dos estudantes e a opinião dos professores. Não precisava, você poderia ter pego a opinião da comunidade acadêmica em geral. Mas não, eles separaram. Então, isso aí é uma categorização. Todas as respostas foi para o gráfico de baixo. Toda a resposta dos estudantes foi para o gráfico de cima. Além disso, eles fizeram uma condensação. Qual é a condensação que eles fizeram? Em vez deles verem individualmente todos os 133 estudantes que disseram que a avaliação era péssima, ou todos os 154 estudantes que avaliaram como ótimo, eles juntaram tudo isso. E aí eles fizeram o cálculo. Né? E talvez tenham feito correções que a gente não sabe, que eu não sei, né? Mas eles fizeram um cálculo. Quando eles pegam os estudantes e condensam que 154 estudantes disseram que era ótimo, eles dizem que isso se transforma em 11% do total de respostas. Então, se vocês perceberem, desses dados aqui, para essas informações, nós percorremos todos os 5 Cs aqui colocados. Né? Provavelmente, como eu falei, a gente não... Isso aqui é uma outra pesquisa que eu não participei, então não sei quais foram as correções que foram feitas, mas talvez eles tenham feito correções nesse sentido, pessoas que preencheram equivocadamente. Né? Então, tudo isso aqui nós temos uma informação. Qual é a ideia? Vamos voltar lá né? A informação vai me dar uma perspectiva diferente. Vai me dar um insight, vai me dar um estalo, uma ideia nova. Então, disso aqui, eu tenho que ser capaz de caminhar para a aprendizagem. Como é que eu faço esse caminho? Temos agora outros 4 Cs, né, da informação para o conhecimento. A gente, primeiro, precisa comparar as coisas, né, de que forma as informações relativas se comparam com outras situações. A gente precisa pensar nas consequências, que implicações as informações trazem para as decisões e para a tomada de ação. A gente precisa fazer as conexões, né? Então, eu já conheço muita coisa, não sobre esse tema necessariamente, já conheço muita coisa da vida. O que essa informação tem a ver com tudo que eu já conheço?
Tá? E o quarto C é a conversação, o que outras pessoas pensam sobre essa informação. Tá? Então, a gente passando por a informação, passando por essas 4 etapas, vamos dizer assim, ou cumprindo esses 4 requisitos, ela caminha para se tornar um conhecimento. E aí eu volto. Aqui é uma página do nosso relatório de avaliação do PLE. Quando eu falo nosso, eu estou falando da turma de seminário temático 5 do semestre passado. Então, vocês vejam aqui, ó, o que está escrito. Primeiro tem uma tabela, né, de atividades síncronas e assíncronas, né, e a gente tem ali o conhecimento. Em relação às atividades síncronas e assíncronas, podemos perceber, tal como observado junto aos professores, que as atividades assíncronas foram ligeiramente mais bem avaliadas. Então, primeira coisa que nós temos aí, eu estou comparando a avaliação das atividades assíncronas com assíncronas. O que me dá um conhecimento que as assíncronas foram um pouquinho melhor avaliadas. Eu também estou comparando as respostas dos alunos, que é essa tabela, com as respostas dos professores. E eu percebi o quê? Que é muito próximo. É a mesma tendência que a gente observa para os alunos. Então, você veja bem, eu estou fazendo 2 comparações na mesma frase. E, com isso, aquela informação que é isso aqui se transforma num conhecimento. Tá? Seguimos lá. Destacamos também que as avaliações médias de ambos os tipos de atividade tiveram uma avaliação mais positiva na visão dos alunos do que na visão dos professores. Aí a gente vê aqui os alunos, né, que é a tabela 17, síncronas, uma média, né, a média é o cálculo, então uma nova informação, 3,47, e as assíncronas 3,55. Os professores atribuíram 3,1 e 3,3. Tá? Então, evidentemente, nós estamos aí fazendo essas comparações, e essas comparações permitem que aquelas informações se transformem em conhecimento. Né? Quando eu falo de atividades síncronas, assíncronas, eu estou fazendo uma relação com um conhecimento que já existia. A gente tem depois ali uma série de questões que a gente vai relacionando com essas informações, né, que vão juntando esse conhecimento que todo mundo já sabe, né, com essas novas informações. A gente pensa o que isso significa, né, para uma tomada de ação, uma tomada de decisões. Né, que a gente não fez isso de uma forma articulada, até porque todos os professores têm lá a sua autonomia, né, mas todos os professores receberam isso. Então, por exemplo, no meu caso, assim, a dinâmica que a gente está tendo de, a cada 15 dias, vocês terem uma pausa, um tempo para poder fazer o trabalho, né, isso aí veio da resposta dessa primeira etapa a respeito de estar muito sobrecarregado. Né? A questão de que você teve muita capacitação dos professores com relação à tecnologia, né? A UFAL nos garantiu muita capacitação para a gente mexer no AVA, para a gente mexer na plataforma RNP, para a gente mexer no Google Meet. A gente teve muita capacitação desse tipo. Né? Mas a gente não teve no PLE capacitação de metodologia. Agora a gente está tendo capacitação de metodologia. Então, são ações que estão relacionadas, de alguma forma, com esse conhecimento. Tem consequência para esse conhecimento. Né? Então, a gente eu peguei aqui uma situação onde a gente passa na nossa pesquisa por todas essas etapas. Tá? Quando você fizer lá o questionário, ou se você for analisar a documentação,
análise documental, ou se você for fazer um levantamento naquelas fontes de dados que eu falei, você provavelmente vai levantar uma série de dados. Você vai precisar transformar isso numa informação que interesse a sua pesquisa, a sua avaliação. E a partir de todas essas avaliações articuladas, você vai chegar no conhecimento. Bom, agora vamos falar de uma coisa parecida com isso. Parecida não, uma coisa decorrente disso. Que são os indicadores. Tá? Aí a gente tem aqui duas definições sobre indicador. Primeiro, vou começar por baixo, a definição da Unicef. Um indicador é uma medida usada para demonstrar a mudança ou resultado provocado por uma atividade, por um projeto ou por um programa. Quando a medida direta não é possível, os indicadores estocásticos ou proxies podem ser utilizados. Ou seja, ele está dizendo aqui claramente que o indicador é uma medida onde a gente usa para avaliar mudanças ou resultados de atividades. Tá? Mas muitas vezes a gente não consegue, a gente imagina o que seria um indicador ideal, a melhor maneira de ilustrar essa mudança ou esse resultado, mas a gente não consegue medir isso. E aí, se a medida direta não é possível, você pode usar aproximações, né? Indicadores parecidos. Como é que é um grande indicador parecido? A grande proxy que a gente tem na educação? A nota da prova. A nota da prova. O que teoricamente diz a nota da prova? Todo mundo aceita que a nota da prova reflete o conhecimento dos alunos a respeito da matéria. Mas aí você para, pensa e fala, será que isso é verdade? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Entendeu? Tem muito aluno que sabe a matéria, mas fica nervoso na hora da prova. Não é? Essas coisas não acontecem. Tem muito aluno que sabe a matéria, mas que fica doente no dia da prova e vai fazer a prova em condições que não são ideais. Né? Quando eu faço perguntas objetivas, né, mesmo que a pessoa possa, ou seja, uma dissertativa que a pessoa vai descrever, eu estou perguntando um aspecto. E ela pode, provavelmente, não saber esse aspecto, mas sabe outro que eu não perguntei. Né? Quantas vezes, nossa, eu estudei muito isso, só que não caiu nada na prova. Quantas vezes vocês já falaram isso? Então, mas por que a gente usa a nota da prova? A gente usa a nota da prova porque não é possível medir o grau de conhecimento de cada aluno. Se você pegar uma definição ampla, filosófica de conhecimento, você não consegue medir isso. Então, você usa uma aproximação. A gente faz uma prova, vocês usam a nota da prova. Quem fez isso, teve essa nota da prova mais alta, é porque aprendeu mais. E quem teve a nota mais baixa é porque aprendeu menos. Né? E, ok, está aceito, é assim que a gente toca, mas se você parar para pensar, você sabe que isso não é verdade. Então, é uma aproximação. Por quê? Porque você não consegue medir o grau de aprendizado de cada aluno. Bom, a outra definição do Paulo Januzzi. Paulo Januzzi é um dos maiores especialistas brasileiros a respeito de monitoramento, avaliação e sobre indicadores sociais. Né? Ele tem um livro sobre indicadores sociais e a definição que ele coloca no livro dele é que um indicador social é uma medida, então bateu ali com a Unicef, tá? É uma medida, em geral, quantitativa, mas ele está dizendo, não necessariamente pode ser também qualitativa, né, mas, em geral, quantitativa, dotada de um significado social substantivo. Tá? Então, a ideia é, essa medida, ela significa alguma coisa. Ela é usada para substituir, para quantificar ou para operacionalizar um conceito social abstrato. Né? Qual é o exemplo que eu acabei de dar? O conceito social abstrato,
aprendizagem do aluno. A nota da prova tem um significado social, todo mundo aceita isso como um substituto para o aprendizado, mesmo sabendo, se alguém perguntar, de todas as dificuldades. Então, esse conceito social ele pode ter um interesse teórico, se for no caso de pesquisas acadêmicas, ou programático para a formulação de políticas públicas. Então, veja que também o Januzzi faz essa separação entre a ação nas políticas públicas e as pesquisas acadêmicas mais abstratas. E ele diz que o indicador social é um recurso metodológico que informa algo sobre um aspecto da realidade ou sobre mudanças que estão se processando na realidade. Tá? Então, é um número, mas é um número que significa alguma coisa. Só que ele precisa significar alguma coisa que seja de interesse com o que eu estou trabalhando. Tá? Então, vamos voltar no nosso exemplo. Tá? Esses números aqui, o 11% de estudantes que avaliou como ótimo, os 4,5% dos estudantes dos professores que avaliou como ótimo. Isso significa alguma coisa. Esses números têm um significado. E é esse significado, é entender esse significado que permite que eu avance para uma etapa de conhecimento. Tá? E o fundamental é conhecer a realidade ou as mudanças que a realidade está passando. Porque uma coisa que o Januzzi trabalha muito, né, é com política pública, com formulação de política pública. Então, vamos dizer, por exemplo, a gente tem hoje um exemplo de quando isso aí é totalmente desestimulado, ou é desconsiderado, melhor dizendo. Nosso famoso auxílio emergencial. Tá? Qual foi o indicador social que a gente utilizou para definir o auxílio emergencial? O indicador social foi um valor que foi negociado no Congresso de quanto que se poderia furar o teto de gastos públicos. Isso chegou ao valor de 44 bilhões de reais. E aí você formulou todo o auxílio emergencial. Então, por que ele não vai ser mais de R$600 e vai ser de R$150? Porque se ele for de R$600, vai furar os 44 bilhões. Quantas pessoas vão ser atendidas? Isso vai mudar. Por que vai mudar? Porque se for o mesmo número atendido, vai ser. Então, você veja, você partiu de um indicador social, que é o estouro aceitável do teto de gastos, para definir uma política pública. Essa política pública seria muito diferente se a gente partisse de outros indicadores sociais. Se a gente olhasse primeiro quantas pessoas precisam do auxílio emergencial, qual o valor que o auxílio emergencial precisa ter para atender aos seus objetivos. Se a gente usasse esses dois indicadores, a gente ia ter uma política pública de transferência de renda, o auxílio emergencial, totalmente diferente do que a gente vai ter agora. Então, vocês percebam que a escolha dos indicadores sociais são fundamentais, né, para a gente olhar a realidade e, a partir disso, definir como é que a gente vai organizar as políticas. Bom, e agora o que a gente precisa ter nesses indicadores? Também temos alguns pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, ele precisa ter validade, ou seja, o indicador precisa medir o fenômeno que se pretende medir. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas muitas vezes você vê indicadores sendo apresentados para medir coisas que não têm nada a ver. Por exemplo, o auxílio emergencial, o indicador que foi adotado, a capacidade de se aceitar o furo do teto de gastos, não tem nada a ver com a necessidade das pessoas. Então, não estou medindo quanto que as pessoas precisam.
Eu não estou medindo quanto que as pessoas... que é alguém chegando? Não. Eu estou medindo outra coisa. Eu estou pegando uma política a partir não da necessidade social dessa política, mas a partir da capacidade acordada politicamente de furar o teto dos gastos. Então, vocês vejam bem, a validade é porque muitas vezes a gente diz que o indicador está medindo alguma coisa ou é proxy de alguma coisa, mas ele não mede aquilo, ele mede outra coisa. Segundo requisito, a confiabilidade. Então, os dados precisam ter qualidade. Isso é importante quando você trabalha com institutos de pesquisa renomados, né? Então, eu tenho um dado que eu peguei na Wikipédia sem citação, ou no Facebook sem citação, e tem um dado que é diferente do IBGE. Então, é melhor usar o dado do IBGE, né? Porque ele é mais confiável, né? Porque tem mais qualidade. Terceira coisa, os indicadores precisam ter sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade é, eles precisam, quando a realidade muda, o indicador precisa mudar também. Isso também não acontece sempre, né? Ou seja, quando você tem uma mudança na realidade, o indicador tem que mudar. Melhorou, o indicador melhora. Piorou, o indicador piora, né? Ou seja, a gente está querendo ver as modificações na realidade, né, os efeitos das ações. Então, esse indicador precisa ser móvel. Mas qual que é um indicador que não é móvel? Por exemplo, você não deve usar os dados do censo demográfico para discutir conjuntura. Por quê? Porque as mudanças que a gente capta no censo são mudanças a cada 10 anos. Então, por exemplo, você não vai discutir o ajuste recessivo que a Dilma fez em 2015 com os dados do censo. Porque a gente tem o censo de 2010 e vai ter, sei lá, o censo de 2022, não sabemos, né, do jeito que está. Mas, assim, é um indicador que é muito preciso, mas ele não tem a sensibilidade para coisas de curto prazo. Agora, se você está vendo mudanças estruturais, como é que desde os anos 40 do século passado até hoje se modificou as famílias, é um indicador ótimo, né? Então, é isso. O indicador ele precisa também, que nem a metodologia, não é que o indicador seja ruim em tudo, presta ou não presta. Muitas vezes ele é mais forte num requisito e menos forte em outro. Com isso, ele vai ser um indicador bom para certos casos e outros indicadores são melhores em outros casos. Terceira coisa é a periodicidade, né? Que é aqui que eu sempre dava o meu exemplo do censo, né? Um indicador de cada 10 anos. Então, você não pode usar ele para sempre, né? Indicador mensal tem outra questão. Indicador anual. O tempo, se o indicador falha, né? E aí, assim, eu não sei se vocês conseguem entender a gravidade da gente não ter feito o nosso censo em 2020. Né? Por quê? Porque você tem esses indicadores do censo a partir de blocos de 10 anos. Quando você muda isso, a gente já teve isso. O Collor, quando assumiu a presidência da República, em 1990, ele começou fazendo tantas loucuras e responsabilidades com o serviço público, né, que foi quando você assume um governante com a missão de destruir o serviço público, que nós não tivemos o censo de 90. O censo foi feito em 1991. Isso significa que a gente compara dados de 1980 com 1991, 11 anos, e depois você compara dados de 1991 com de 2000, 9 anos. Então, quando você pegar os 3 censos, você vai estar vendo um período de 11 anos comparando com um período de 9.
Aí as pessoas podem dizer, nossa, você não dá para você calcular a mesma coisa porque a periodicidade desses dois períodos não é a mesma. É verdade. E agora nós vamos de novo, e talvez pior, né? Porque não existe nenhum indicativo, não vai ter censo esse ano. Né? Eles cortaram do censo. Então, no mínimo, nós vamos ter 2 anos de atraso, no mínimo. No mínimo. Né? Então, estamos discutindo aqui o nosso último censo de 2010, vamos ter dados para 12 anos. E depois você vai ter dados para 8 anos apenas. Então, você começa a ter informações que não são muito pertinentes. Então, a periodicidade é uma coisa importante. E, por fim, a comparabilidade. Né? A gente, para ter a capacidade de utilizar o indicador para comparar políticas ou municípios semelhantes. O que significa dizer que em todos os municípios, a forma que a gente conta a população tem que ser a mesma. A forma que a gente conta os vacinados tem que ser a mesma. Não, eu conto os vacinados só quem veio a pé, quem veio de carro eu não conto. Mano, não dá, porque senão você não vai conseguir comparar com os outros municípios. Então, os indicadores eles precisam ser o mais padronizados possíveis. Então, isso são 5 requisitos. Requisitos que dificilmente, e isso aí é uma coisa importante para a gente entender, qualquer indicador preenche todos eles. Dificilmente. Você tem uns indicadores que têm uma validade muito boa e uma sensibilidade muito boa, mas não é tão confiável, não tem tanta periodicidade. Né? O censo é o deles. O censo é um indicador muito... Você consegue ver no seu bairro, qual é a situação do seu bairro, e comparar com todos os outros bairros do município e com todos os outros bairros do Brasil. Né? Só que ele sai só de 10 em 10 anos. Então, ele é muito problemático nesse sentido. Mas, então, você joga, tem indicadores que têm melhor periodicidade, uma comparabilidade mais ou menos, e uma péssima sensibilidade. Por isso que é muito interessante a gente trabalhar com um sistema de indicadores. Ou seja, não trabalhar com apenas um indicador, mas trabalhar com vários, porque a fragilidade de um, que tem uma periodicidade ruim, vai ser compensada por outro. E a qualidade de um pode compensar o problema de outro. Então, quando você trabalha com grupos de indicadores, né, você é capaz de chegar a conclusões mais coerentes com a realidade. Agora, quais são os limites? Né? Um indicador ele indica o resultado do fenômeno, a mudança, a situação, mas ele não indica as causas. Né? Então, a gente viu lá, o nosso indicador que a gente viu lá era a avaliação das atividades do PLE. Então, está lá, a avaliação é aquela. Por que a avaliação era aquela? Isso não estava explicado nos indicadores. Uma vez detectado um problema, você tem que proceder uma análise aprofundada. E aí, muitas vezes, entra aí a avaliação, né, que, como eu já falei lá na primeira semana, é complementar ao monitoramento. Né? Os indicadores, eles se prestam a criar para nós os dados, muitas vezes. A gente precisa transformar esses dados em informação e em conhecimento. E, a partir desse conhecimento, a gente interfere na realidade. Beleza. Meus caros, dúvidas? Algum comentário? Matheus aqui, vi que sem censo não consegue formular política pública. Então, na verdade, o que acontece, Matheus? Você formula política pública, só que a política pública é formulada com base em achismos. Né? Uma coisa básica que a gente tem, não sei se vocês viram isso lá na legislação tributária, mas a repartição dos tributos federais e estaduais para os municípios tem a ver com a população desses municípios. Sem censo, os municípios estão recebendo dinheiro dos valores de 10 anos atrás.
Entendeu? Então, alguns municípios estão pedindo na justiça para rever esses valores. Mas vão rever como? Você só tem um jeito de rever. Você tem que fazer o censo, tem que comprar, tem que contar as pessoas. Né? Então, a política pública ela fica muito prejudicada. Né? E 10 anos é muito tempo, mas também qual é o problema do censo? O problema do censo é que ele é muito complicado para ser feito. Né? Ele é complicado, ele custa muito, né? Ele tem uma necessidade de processar a informação de uma maneira absurda, né? Tanto que o censo de 2010, né, os resultados começam a sair em 2012. Agora que já passou muito tempo, a gente fala o censo de 2010, o censo de 2000, o censo de 91. Mas, na verdade, 91 é quando os recenseadores foram para campo. Mas quando as informações que eles pegaram passaram pelas correções, pelos cálculos, etc., etc. e tal, e começam a ser publicados, demora 2 anos, porque é muita informação. É muita informação. Né? Então, não é uma coisa que você consegue fazer todo ano. Aí nós temos o quê? Temos a PNAD, que faz uma amostra. Nós não conseguimos ver a nossa cidade, Arapiraca. Nós conseguimos ver Alagoas e conseguimos ver região metropolitana de Alagoas e interior. É tão bom? Tem a validade que o censo? Não. Mas, pelo menos, a PNAD a gente tem todo ano. Então, a gente vai juntando o dado do censo a cada 10 anos e os dados da PNAD nesse meio tempo. Então, é assim que a gente trabalha com a informação. Vamos lembrar, para a informação se transformar em conhecimento, você precisa comparar, você precisa articular, você precisa refletir. Tudo isso vai fazer com que essa informação vire um conhecimento. Né? Agora, se você não tem a informação, se você não tem o dado, você não vai ter conhecimento. Pode fazer política pública sem conhecimento? Pode. Mas geralmente não dá certo. Porque é muito complicado. Já dá certo você sabendo a realidade que você vai intervir. Imagina se você não tem noção. Né? A gente vai ver aqui a citação do auxílio emergencial. Assim, o parâmetro que foi utilizado para pensar essa política não tem nada a ver com a realidade e com as necessidades das pessoas que vão receber. Então, mano, qual é a possibilidade de dar certo isso? Qual é a possibilidade de manter a qualidade de vida, de não fazer a economia crescer, cair muito, né? De você conseguir que as pessoas fiquem em casa, se protegendo, passando por esse tempo que todo o negócio está ruim. Como é que você vai conseguir isso se você não tem a menor ideia de como que é a coisa? Né? Então, vai ter a política, mas provavelmente ela não atingirá os objetivos. Talvez seja aquela coisa, você já faz a política até sem objetivo, né? Você não diz quais são os objetivos da política. Aí nunca fica esse problema. Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida a mais, eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Um abraço.